cruz Jesus sofreu, aleluia, e por nós ali morreu, aleluia, mas agora vive está, aleluia, para sempre reinará, aleluia. Gratos hinos hoje erguer, aleluia, a Jesus o grande Rei, aleluia, Ele a morte quis baixar, aleluia, pecadores resgatar, aleluia. Amém. Glória a Deus. Amém. Eu saúdo a toda a igreja na graça e paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Saúdo também aqueles que nos assistem em seus lares ou em outros locais. Que Deus tem levado a palavra de Deus através das mídias, através das redes sociais. E que Deus possa estar abençoando a todos nós, todos que de alguma maneira fazemos parte desse culto de louvor e adoração ao Senhor. Eu gostaria de fazer de uma forma diferente nessa noite, que os irmãos pudessem aproveitar esse início de culto para orar. Hoje nós tivemos tantas oportunidades durante o dia, especialmente no culto de manhã, de orarmos juntos, de termos comunhão, e pedimos, clamando a Deus que Ele tivesse misericórdia de nós durante esse dia, guardasse o nosso dia e nos trouxesse aqui para louvar e adorá-lo. Então nesse momento nós vamos ter a oportunidade de, antes de iniciarmos nosso culto de louvor e de adoração efetivamente, de orar a Deus, de confessar a Ele os nossos pecados, de entregar a nossa vida, de pedir mais uma vez que Ele tenha misericórdia e amor por nós e possa receber esse nosso culto. Se vamos pensar na capacidade que temos, ou se somos dignos de aqui estar, certamente nós sairíamos todos daqui. Mas Ele é um Deus de amor, e a cada momento Ele nos dá uma oportunidade nova de louvá-lo, de adorá-lo. E Ele, quando isso sai do nosso coração com verdade, com alegria, certamente Ele recebe. Então que você nesse momento possa orar ao Senhor, da maneira como quiser. Não existe uma regra para nós orarmos, mas que você tenha um momento sozinho com Deus, um momento só seu, em que Ele vai falar no seu coração certamente, e que você vai colocar a Ele tudo aquilo que você quer trazer de melhor nessa noite. Vamos orar. Nossas vidas, Pai. Agradecemos porque o Senhor nos permite voltar os nossos olhos para o Senhor. Quando nos tornamos ao Senhor, o Senhor nos torna a nós também, Pai. Obrigado porque o Senhor olha por nós. Obrigado porque o Senhor recebe o nosso louvor, nossa adoração e ouve as nossas orações, Pai. Nós clamamos, ó Deus, ao Senhor, que o Senhor, ó Deus, cuida de nós, ó Pai. Perdoa-nos por aquilo que temos feito de mal, aquilo que ainda temos falhado. Certamente o Senhor tem feito maravilhas no nosso meio, certamente nós temos visto os Seus milagres no nosso meio. Eu te agradeço por isso, Pai, pelas vidas que o Senhor tem trazido, pelo fortalecimento de nós que aqui estamos há mais tempo, e por aqueles que têm chegado, Deus tem se juntado a nós nessa caminhada e tem nos fortalecido, Pai. Ainda assim, ó Deus, clamamos ao Senhor que nos dê unidade, que nos dê visão,
que nos dê um caminho, ó Deus, a seguirmos com alegria nos nossos corações, olhando, ó Deus, para o alvo que é Cristo Jesus. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor tem feito maravilhas no nosso meio, Pai, ainda que não mereçamos, ainda que o pecado faça parte do nosso ser, ó Deus, ainda que por mais que tentemos, a cada dia nos colocando na Tua presença e buscando a Ti, Pai, ainda da nossa boca saem palavras que não são boas, os nossos pensamentos ainda são maus, Pai, o nosso coração muitas vezes ainda caminha para o lado que afasta de Ti. Mas eu agradeço ao Senhor pelo Teu amor e a Tua misericórdia que nos permite estar aqui nessa noite, Pai. Que permite que cada oração aqui colocada chegue até o Teu trono, Senhor. Que saia dos nossos corações, atravesse essas paredes, esse teto, Pai, e chegue ao Senhor. Obrigado porque o Senhor tem permitido que estejamos aqui, ó Pai. Não somos merecedores, nós sabemos disso, Pai. Somos pecadores, Pai. Mas o Senhor nos ama incondicionalmente. Eu te agradeço, Deus, por cada vida. Te louvo, Deus, por cada um que aqui está nessa noite. Por todos os momentos que temos tido como família Tua aqui neste lugar, ó Pai. Por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigado, Pai. Renova em nós, ó Deus, o desejo de te adorar e te louvar a cada dia, Pai. Receba o melhor de nós nesse culto, Pai. Que deixemos para trás tudo aquilo que porventura tenha tentado nos atrapalhar durante esse dia. Tem nos tirado da Tua presença, Pai. Mas obrigado, Deus, porque ainda assim o Senhor tem amor por nós e nos traz até aqui. Guarda-nos em nome de Jesus e receba, Deus, o melhor de nós nessa noite. Amém. Amém. Eu vou pedir para que os irmãos abram suas Bíblias. É um texto, um breve texto que nós vamos ler nessa noite. Fica em João, Evangelho de João, capítulo 11, dos versículos 25 e 26. João 11, os versículos 25 e 26. Declarou-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Crês isto? Aqui ficou uma pergunta, né? Crês isto? Crês na ressurreição de Cristo? Crê que nele, ainda que morramos, viveremos? Aleluia! Essa palavra de Deus que nos deixa cada vez mais tranquilos, mesmo diante de tantas incertezas e tantas dificuldades. O que Cristo fez por nós, o sacrifício que Ele fez na cruz é perfeito. Não há nada mais que possamos fazer, Ele já fez por nós. E ainda que um dia cheguemos ao final, viveremos com Ele. Promessa de Cristo para nós, que veio através dos discípulos e chegou até os nossos dias. E que isso seja para nós uma palavra de confiança. Creia nisto. Eu tenho certeza que cada um de nós acredita nessa palavra. Mas renove no seu coração a cada dia, para que em momentos de dificuldade, em momentos que a gente fica muitas vezes titubeando, que venha essa palavra à sua mente, ao seu coração. Creia no que Cristo fez para salvar a você, para salvar a mim, para salvar a todos nós. Que Ele possa nos abençoar e nos guardar e permitir que nosso coração esteja sempre cheio dessa confiança em Cristo Jesus. Amém? Aleluia. Amém. A vinda do Messias, a morte e a ressurreição dele, para mim, hoje pensando a respeito do que eu falaria aqui, vai além do que simplesmente a vida, a morte e a ressurreição. Ela começa lá na criação. E tem uma música antiga que eu vou falar em forma de poesia e que diz isso, que diz que Deus criou o homem sim, para o louvor e glória, mas que este homem preferiu não dar louvor à sua glória. Por isso Deus mandou Jesus para consertar a nossa história. Vamos cantar e aprender o que Deus fez para a sua glória.
Jesus sofreu para nos salvar, para louvor da sua glória. Jesus morreu para nos salvar, para o louvor da sua glória. Ressuscitou para nos salvar, para o louvor da sua glória. E vivo está para receber nosso louvor para a sua glória. Esta é uma música muito antiga e que é a verdade da nossa vida em Jesus. E hoje é dia de celebrar a vida em Jesus. A morte de Jesus para muitas pessoas foi só um marco na história. Existem pessoas que na sua religião celebram mais a morte do que a vida, do que a ressurreição. Mas nós temos o prazer de celebrar, de festejar. Talvez falar festejar quando pensamos em morte seja algo muito discrepante, mas não. Nós temos que nos alegrar pela ressurreição de Cristo, porque essa ressurreição nos deu a vitória sobre a morte, a vitória sobre o pecado e a esperança da vida em Deus. Amém? Vamos nos colocar de pé e com alegria vamos louvar a Deus. Amém. Graça e paz. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Hoje foi um dia bastante abençoado. Já estivemos aqui pela manhã. Foi muito precioso o nosso tempo, a nossa oportunidade, não é? Um grupo expressivo de pessoas puderam partilhar desse momento de comunhão no período da manhã. E foi especial porque é o dia da ressurreição. E é um dia especial na vida da igreja. É o tempo em que a igreja deve, de fato, celebrar ao Senhor. Louvo a Deus pelos irmãos da música. Tem tido, assim, bastante liberdade para expressar o louvor a Deus e conduzir a igreja no louvor. Que o Senhor continue a ministrar, trazer liberdade no Espírito, para que o louvor a Deus ele seja de uma forma bastante espontânea, alegre, feliz. Isso gera, satisfação em nós e glorifica a Deus. Amém? Eu quero convidá-los para que abram suas Bíblias no Evangelho de Lucas,
capítulo 24, eu quero ler, é uma passagem bastante conhecida, até porque todos os anos nós fazemos leitura destes textos, né? Sempre compartilhamos estes textos. No capítulo 24, eu quero ler a partir do versículo 13, é um texto longo, mas eu gostaria que você ficasse atento, para que nós pudéssemos compartilhar algo que edificasse as nossas vidas nesta noite. Evangelho de Lucas, capítulo 24, leio a partir do versículo 13, diz assim a palavra de Deus. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhe perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único porventura que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou quais, e explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, e já é este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhe disse Jesus: honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram? Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde ia, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estava à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram uns aos outros: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11 outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Nós lemos a tua palavra, Deus, e nós precisamos que o Senhor nos dê unção, temor, para que possamos compartilhar da tua palavra, que o falar e o ouvir seja ministrado pelo teu Espírito Santo. Que o Senhor nos dê um coração sensível à tua palavra, e que a tua palavra possa ser ministrada em nós de forma em que traga direcionamento, esperança e fé para os nossos corações. Eu te louvo pela vida desses amados que o Senhor trouxe aqui, e eu quero ministrar sobre a vida deles. Quero ministrar sobre aqueles que estarão nos assistindo, nos vendo, nos ouvindo. Ó Deus, que o teu Espírito Santo possa fazer uma obra no coração de cada um deles. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Amados, nós estamos vivendo hoje o domingo da Páscoa, o domingo da ressurreição. E é certo que nesse dia, ou este dia é visto, de diversos ângulos, cada qual pensa na Páscoa de uma forma, outros sonham com ovo de Páscoa, outros
pensam numa oportunidade de comer um bom peixe, um bacalhau, sei lá, alguma coisa assim, celebrar com a família. Mas a ressurreição, ela não tem nada a ver com isso, a não ser o reconhecimento de que Deus nos amou. Nós vimos aqui a Suelen citando uma música da época que ela era adolescente. Eu acho que eu nem existia naquela época, né? Mas é uma música que fala exatamente, ou declara exatamente isso, que este ato de ressurgir é um ato de amor de Deus. Ele nos amou, por isso Ele trouxe Jesus à vida, para que aquele que nele crê, né, não pereça, mas tenha a vida eterna. O projeto de Deus, o plano de Deus na pessoa de Jesus é que eu e você possa ter a vida eterna. Ele não tem um outro plano a não ser nos levar para Ele. E talvez você possa estar pensando, mas como é que eu, pecador assim, posso reinar com Cristo na glória? Se eu pensar enquanto pessoa humana, eu jamais teria oportunidade de reinar com Cristo na glória. Se você pensar como pessoa, pecador como você jamais terá a oportunidade de reinar com Cristo na glória. E por isso Deus, olhando para mim, olhando para você e vendo quão pecadores somos, Ele providenciou Jesus, seu amado Filho. Ele é a nossa providência. Ele foi capaz de vir ao mundo para morrer a nossa morte, morrer no nosso lugar e nos justificar, trazendo perdão para os nossos pecados, para que através dele nós não perecêssemos, mas pudéssemos ter a vida eterna. Hoje pela manhã eu disse isso. Imagina você passando a vida toda na igreja, e o dia que você se deparar com a pessoa de Jesus, ele disser para você: eu não te conheço. Mesmo que você diga para ele: mas eu cantava na igreja, eu pregava na igreja, eu assistia os cultos na igreja, eu não faltava da igreja. Imagina que experiência dolorosa vai ser você passar a vida inteira na igreja, morrer de sede ao lado de uma fonte de água fresca. O que o Evangelho nos traz é exatamente a oportunidade de encontrar em Cristo Jesus a restauração para as nossas vidas, a cura para a alma, o perdão do pecado e o caminho para viver a eternidade com Deus. Jesus diz: eu sou o caminho, ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu quero trabalhar com vocês rapidamente esse texto que nós lemos, e eu quero pensar na situação desses dois discípulos que nós chamamos os discípulos de Emaús. Então eu quero pensar na realidade deles antes da ressurreição e qual é o impacto da ressurreição na vida deles. Talvez nós pudéssemos pensar nesse aspecto até da conversão. Quando nós temos um encontro pessoal com Cristo, certamente Deus faz uma marca em nós, o antes de Jesus e o depois de Jesus. E eu queria que você pensasse como era o teu antes de Jesus e o que mudou a partir do momento que você teve o encontro com Jesus. Porque quem não teve o encontro com Jesus precisa ter, porque não há uma outra forma de Deus fazer uma obra de salvação na vida humana se ele não abrir o coração para Jesus. Lá no Evangelho de João, capítulo 1, nós vamos encontrar o evangelista dizendo o seguinte: que Jesus veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas todos quanto receberam e creram no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, nós temos a necessidade de aceitar a Jesus como nosso Senhor e Salvador. Por isso é importante pensar no antes e no depois. O que mudou a minha vida depois de Jesus? Antes, como eu era, e depois que eu aceitei Jesus, como eu passei a ser? Vamos refletir um pouco. Este relato, ele narra a trajetória desses dois discípulos, né? E eles eram de Emaús, uma aldeia que distava 11 quilômetros aproximadamente de Jerusalém. E eles participaram deste momento de morte, de ressurreição de Jesus. Eles eram seguidores de Jesus. E agora, após a morte de Cristo, eles também sabiam que Jesus haveria de ressuscitar, mas talvez eles esperaram, né, até o terceiro dia, e como eles não tiveram essa presença de Jesus com eles, eles ficaram desiludidos, desesperançados,
e resolveram voltar para a sua cidade. Ou seja, vamos tocar a vida, porque tudo que nós esperamos não deu certo. Nós investimos numa trajetória e ela não deu certo. E eles voltaram frustrados para a sua aldeia, para a sua vida. E eu quero então pensar com vocês, após a morte de Cristo, eles foram tomados por uma desesperança, por uma frustração. Até então eles estavam certos de um Jesus poderoso, né? Um profeta, né? De poder, mas agora ele morreu. E veja, mesmo tendo conhecimento do plano de Deus, porque eles caminharam com Jesus, né? Eles não conseguiram discernir a presença de Jesus com eles. E enquanto eles caminhavam discutindo sobre os últimos acontecimentos em Jerusalém, Jesus aproxima e caminha com eles. É interessante esse aspecto de que nós muitas vezes, ou a maioria das vezes, quando nós passamos por momentos de dificuldades, de descrença, nós achamos que Deus nos abandona. Eu tenho conversado com os irmãos do discipulado uma coisa bastante interessante. Eu sempre gosto de comparar com os meus filhos. Eu já disse isso aqui. As nossas crianças, todos vocês que já tiveram filhos ou têm filhos, sabem disso. Quantas vezes nós falamos um não para os nossos filhos? Não faça isso, porque você vai cair. Não faça isso, porque você vai machucar. Não faça. E a gente fala 1 milhão de vezes. Mas nem sempre eles nos atendem. Eles desobedecem. Sabe o que eles fazem? Eles desobedecem, caem, machucam, e eles não pensam 2 vezes em levantar e correr para o braço do pai ou da mãe, desesperado porque caíram e machucaram. A tendência natural então seria que eles caíssem, desobedeciam, e não vamos voltar para a mãe nem para o pai, porque se a gente voltar lá, nós estamos lascados. Jesus disse que quem não se tornar como uma criança não pode herdar o reino dos céus. Nós deveríamos agir como criança. Quando nós caímos, fracassamos, ao invés de nós fugirmos, nós devemos voltar para o pai e falar: eu caí, pai. E veja, qual pai que o filho caindo voltar para ele, ou qual mãe, e que essa mãe fala: não, agora você se dane agora, porque eu falei 300 vezes para você e você desobedeceu, agora se vira. Eu duvido que alguma mãe, que algum pai possa fazer isso. A palavra de Deus diz que ainda que uma mãe que amamenta o seu filho o abandona, eu todavia não abandonarei. Deus não desiste de nos amar. Deus não abre mão de mim, mas nós precisamos descobrir esse amor de Deus. Nós vamos saber desse amor de Deus. Porque quando nós desobedecemos, transgredimos, fracassamos, caímos, a nossa tendência é de achar que Deus não nos quer mais. E nós afastamos de Deus, nós distanciamos de Deus, nós criamos uma barreira. O pecado nos separa de Deus, mas não separa Deus de nós. Deus espera que a gente compreenda o seu amor. E que a gente tenha a ousadia, como uma criança, voltar para os braços do Pai. Porque nos braços do Pai a gente vai encontrar o conforto, o afago, a cura. É no abraço do Pai, é no colo do Pai. Esse Pai que tem a disposição de investir em mim para curar as minhas feridas e que vai insistir comigo quantas vezes forem necessárias para que eu possa me recuperar. Eu penso que se você tiver um filho, não sei aqui quem que pode ter tido essa experiência. Eu, graças a Deus, eu não tive essa experiência de um filho que muitas vezes até por desobediência caiu, fracassou, e que quando voltou o pai desistiu ou não quis atendê-lo. A tendência é de que você comece a dedicar tempo, investir tempo muito mais do que antes para recuperá-lo. Foi isso que Deus fez em Cristo Jesus. Deus, através dos profetas no Antigo Testamento, insistiu com o homem, persistiu com o homem, mas este homem se distanciou cada vez mais, até que ele caiu, machucou. E o investimento de Deus foi doar-se a si mesmo, foi Ele se fazer homem e vir ao mundo e morrer no nosso lugar,
para que Ele pudesse nos recuperar. Eu quero dizer isso para você, porque se Deus te chamar hoje, ou me chamar hoje, ou se Jesus voltar hoje, não teremos desculpa. Eu não sabia como era o processo da salvação, eu não conhecia o amor de Deus. Pense na situação destes dois homens que caminhavam voltando para a sua aldeia. O verso 16, se você tiver com a Bíblia aberta, vai dizer o seguinte: os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. É importante a gente pensar, o que é que poderia estar impedindo aqueles olhos de não reconhecer Jesus? Eles seguiram Jesus, eles caminharam com Jesus, mas os seus olhos não reconheciam no caminho. Certamente porque este caminhar não era um caminhar com o sentido de querer usufruir, de querer vivenciar, ter intimidade com Jesus, mas apenas caminhar à distância, como nós ouvimos aqui uma palavra sobre Nicodemos, que se especializou na lei, no conhecimento, na religiosidade, e ouviu de Jesus dizer para ele: se você não nascer de novo, você não pode ver o reino dos céus. Pense comigo, aqueles homens, ao voltarem de Jerusalém, eles estavam possuídos de tristezas. Aqueles homens estavam possuídos de uma angústia na alma, além da escuridão, né? Os acontecimentos impediram seus olhos de ver a presença de Jesus. Veja comigo o verso 21, relata o motivo deles. Olha só, 21. Ora, nós esperávamos que fosse Ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso, e já é o terceiro dia desde que tais coisas sucederam, ou seja, a gente esperava nele, toda a nossa esperança estava nele, mas ele morreu. Ele disse que ressuscitaria, mas já é o terceiro dia, e ele até agora não apareceu, ele até agora não se manifestou. Ou seja, estão voltando para casa frustrados. Eles tinham informações necessárias sobre a ressurreição de Cristo, mas a incredulidade, a dúvida tomou conta deles. Eles desistiram. Veja o verso, capítulo 23, verso 7. Diz assim: olha, importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Ou seja, Jesus falando para as mulheres que foram ali no túmulo, estavam angustiadas sobre a ressurreição de Jesus. Ele diz: mas já havia dito para vocês que eu morreria, ressuscitaria ao terceiro dia. Agora aconteceu tudo como eu disse e vocês não creem em mim. Então esses discípulos já sabiam que Jesus haveria de serem ressuscitados. E o que mais que eles sabiam? Versos 24 agora do capítulo 22 e 24 do capítulo que nós lemos, diz assim: olha, é verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo e, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, as quais afirmaram que ele vive. Ou seja, eles conheciam, sabiam que Jesus haveria de ressuscitar. Eles ouviram o testemunho das mulheres dizendo: nós fomos lá, o túmulo está vazio. Mas não creram. Veja mais na sequência do texto, verso 24. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. Então, esses homens ouviram o testemunho das mulheres, ouviram o testemunho dos discípulos que lá estiveram, mas não foi suficiente para crer. E Jesus, no verso seguinte, 25, vai dizer para ele assim: então Jesus diz Jesus: honestos e tardos de coração para crer em tudo que os profetas disseram. Ou seja, uma salvação construída, e quando vem ela é realizada, as pessoas não creem. Infelizmente, as pessoas continuam descrendo, apesar de todo o conhecimento que nós temos da pessoa de Jesus. O coração dos homens estão ficando cada vez mais embrutecido.
endurecido, cada vez mais distante, incrédulo, cada vez mais desculpas, cada vez mais justificativas, cada vez mais autoafirmação, mais justificativas, para não compreender o plano de salvação que está na pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor. O caminho de Emaús é o caminho da desistência do discipulado. Estes homens eram discípulos de Jesus, mas como esperaram até o terceiro dia, Jesus não havia aparecido para eles, eles desistiram, estavam voltando para Emaús, dizendo: acho que não vai adiantar esse processo todo. Mas o caminho de Emaús também é o caminho da falência, da desesperança daqueles que acham que não tem mais jeito. Eles estão voltando para casa dizendo: não há mais o que fazer, Jesus morreu e não ressuscitou, todo o investimento que nós fizemos, toda a esperança que nós tínhamos acabou. E o verso 21 explica isso. Eu vou ler novamente. Ele diz: nós esperávamos que fosse Ele que havia de redimir Israel, mas se Ele morreu, nós não temos mais esperança da redenção. Pois aí eles desacreditaram, descreram que Jesus ressuscitaria. E estes homens que caminharam com Jesus, eles deixaram de usufruir deste momento na caminhada com o Filho de Deus. Mesmo tendo conhecimento da Escritura, eles não se abriram para conhecer o propósito de Deus para a vida deles. Caminharam com Jesus, andaram com Jesus, conhecia da palavra de Jesus, mas não abriu o coração para ele. Tinha o coração duro, os olhos vedados. O texto diz que os olhos deles estavam fechados. Mesmo convivendo, relacionando, sabendo, o coração estava fechado. Tinha conhecimento na mente, mas não descia o conhecimento para o coração. E quando o conhecimento só fica na mente, torna você um crente sábio, mas não um homem transformado pelo poder do Evangelho. Porque quando desce para o coração, é ali que o Espírito Santo faz a obra no coração do homem. Os versos 28 a 31 vão relatar agora o impacto que a ressurreição traz na vida daqueles homens. Até então, existe medo, existe insegurança, existe frustração, decepção. Mas e agora quando Jesus se revela a eles? O que acontece? Vamos caminhar juntos, 28 a 31. Eu vou ler novamente para poder a gente compreender. Diz o texto: quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Ou seja, naquele partir do pão, seus olhos foram abertos. Eles não perderam a oportunidade de dizer para Jesus: fica conosco, entra para a nossa casa, partilha conosco. Se nós olharmos lá para Apocalipse, nós vamos lembrar ou relembrar de uma passagem que Jesus diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Estes homens nesta caminhada, mesmo não reconhecendo quem era Jesus, mas eles sentiam algo neles. Eles foram tocados por um coração que ardia de tudo que Jesus falava. E quando chegou ali, eles não deixaram Jesus partir. Ele falou: fica conosco, porque já é tarde, entra para a nossa casa. E esse convite de Jesus para entrar na sua casa foi o que mudou a história da vida daqueles homens. Jesus entrou para a casa dele e diz que quando Jesus foi comer, partiu o pão, repartiu com eles, os seus olhos foram abertos. Quando o Senhor,
Ele é convidado para entrar na nossa vida, partilhar conosco, fazer parte dos nossos medos, das nossas angústias, das nossas incredulidades, fazer parte da nossa caminhada. Nós temos a oportunidade de ter nossos olhos abertos para ver o Senhor, para sermos transformados por Ele. Eu quero que você pense comigo. Eles constrangeram Jesus a ficar com eles, dizendo que já é tarde, mas no partir do pão seus olhos são abertos. Eles reconhecem Jesus, e ao reconhecer que Jesus estava vivo, não houve mais espaço para a tristeza, não houve mais espaço para a frustração, não houve mais espaço para o medo. Olha que interessante, a ressurreição causou um impacto na vida daqueles homens. Agora então, toda a preocupação cedeu lugar para uma ousadia. A ressurreição trouxe esperança. A ressurreição ocupou o lugar da incredulidade, da frustração, do cansaço, do medo. Porque quando se reconhece Jesus na caminhada da vida, a religiosidade tem que dar lugar para um entusiasmo novo para servir a Deus e a sua obra. Se a ressurreição não causar um impacto, veja o que acontece na vida desses homens. Ao tomar consciência de que Jesus estava vivo, e ao experimentar da sua presença, aqueles homens, eles se tornaram missionários natos. Aqueles homens que até então estavam fugindo de Jerusalém, agora eles voltam imediatamente. Eles esqueceram que já era tarde, eles já esqueceram que o caminho era perigoso, eles já esqueceram das frustrações, das conversas vazias. Agora eles voltam com o coração cheio de poder, cheio de alegria. Não dá tempo para dormir, vamos voltar porque nós vimos o Senhor esteve conosco. Eles que disseram que era tarde e perigoso, já não é mais. A manifestação do Cristo ressuscitado fez daqueles homens missionários. O impacto da ressurreição na vida daqueles homens foi a transformação de homens que estavam reclamando, murmurando, frustrados, decepcionados, em homens cheios de ousadia. Homens que se tornaram missionários natos com o impacto da ressurreição na vida deles. Eles puderam sair dali e voltar dizendo: nós vimos o Senhor. Eu quero terminar essa palavra com você pensando o seguinte: a ressurreição abriu os olhos daqueles homens e mudou o caminhar deles. Aquela caminhada de frustração, de tristeza, de angústia, de dor, tornou-se uma caminhada cheia de esperança. Tenta imaginar ou comparar esses homens vindo de Jerusalém para Emaús, tristes, frustrados, decepcionados. Compara com o retorno deles agora voltando para Jerusalém. Um falando para o outro: puxa vida, a gente sentiu o coração arder, a gente sentia uma coisa, parece que quando ele falava com a gente sentia arder o coração, a alma. Eles voltaram agora para Jerusalém com uma outra perspectiva, uma outra visão. Cristo ressuscitou, Ele venceu a morte, Ele aconteceu como Ele disse. E Ele volta para dizer às pessoas: Jesus ressuscitou. Eu queria que você pensasse um pouco. Eu não sei como você veio para a igreja hoje, mas eu queria que você fizesse uma pergunta para você: como é que eu estou voltando? Sabe qual tem sido a minha tristeza, irmãos? A sensação que eu tenho é que quando passa a porta ali, as pessoas não lembram mais nem o texto que eu li. Se você não lembra do que nós compartilhamos aqui, como é que você vai fazer essa palavra gerar vida na tua vida durante a semana? Como é que esta palavra vai poder gerar em você? Eu não sei se você sabe, mas a vaca tem 2 estômagos. E ela, num primeiro momento, ela come desesperadamente, vai só comendo. E ela enche o estômago. Depois ela senta numa sombra de preferência e ela vai mascar chiclete. Já viu a vaca mascando chiclete? Ela senta numa sombra e fica lá. Tá certo? Porque sai daquele estômago e vai para o, chama o processo de ruminar.
Esse momento que você vem aqui é o momento que você está colocando na tua mente, na tua alma, mas você precisa voltar para casa e começar a ruminar o que você ouviu. E permitir que esse alimento que você recebe, ele transforme em proteína espiritual, em vida, em dinamismo, em disposição, força, ousadia, coragem, para que ele possa transformar a tua vida, transformar a vida da tua casa, trazer resultado, para que a vida cristã, ela não seja inútil, ela não seja só religiosidade, mas vida vivida, vida cheia de propósito, vida que te faz missionário, contar para os outros que você viu o Senhor, teve uma experiência com o Senhor. Eu não sei como você vai voltar, como é que a experiência da ressurreição pode causar um impacto na tua vida, mas pense nisso. Lembra da história da vaca? Como é que você vai ruminar? E o que é que você vai ruminar durante a semana? Para quantas pessoas você vai ter a oportunidade de dizer: Jesus está vivo, eu vi o Senhor? E quantas pessoas serão abençoadas por você ter visto o Senhor? O impacto da ressurreição em nós muda a história da nossa trajetória, muda a história da nossa caminhada. Aqueles homens estavam fazendo uma caminhada de desistência, uma caminhada de desesperança, uma caminhada de frustração, de desilusão. Quem sabe dizendo: olha, minha vida não tem mais jeito. Sabe, o caminho de Emaús é esse caminho da desistência, da falência. É esse caminho que eu não quero mais lutar por ele, a vida já não tem mais sentido. Quem sabe por causa do conflito com o marido, quem sabe por causa do conflito com a esposa, conflito com o filho, conflito com a vida profissional, ou conflito consigo mesmo. E quem sabe você não vê mais saída, já tentou, lutou, e você está voltando para Emaús dizendo: não há mais o que fazer. E você acha que Deus até desistiu de você, mas essas preocupações cegam os seus olhos de ver, tira a sensibilidade da alma para perceber Jesus falando das grandezas de Deus para a tua vida. E que se você ficar atento, Jesus quer tão somente fazer parte dessa caminhada sua, caminhada de angústia, de frustração, fazer com que você possa retornar para Ele e ter uma história diferente nesse percurso. Se antes era frustração, decepção, agora é regozijo. Eu não sei se você consegue imaginar aqueles discípulos voltando para Jerusalém, cada um mais afoito do que o outro para chegar lá e contar que viu Jesus. Sabe o que acontece a história? Diz o texto que quando eles chegaram lá, eles não tiveram tempo nem mesmo de contar que viram Jesus. Porque quando eles chegaram lá, entraram na casa e disseram: olha, Pedro também viu Jesus. Eles começaram, os que estavam lá estavam também afoitos, foram impactados pela ressurreição. E eles já anteciparam dizendo: olha que nós também vimos, ou nós vimos o Senhor. E eles tiveram a oportunidade de compartilhar da experiência deles. O nosso encontro tem que ser um encontro no qual nós possamos compartilhar do fato de termos visto o Senhor. E o que é que aconteceu na nossa vida com a ressurreição de Cristo. Eu vou concluir. Que impacto traz para você a ressurreição de Cristo? Todo ano a gente celebra a mesma coisa. A gente não tem muita opção de cântico, então os cânticos são os mesmos, né? Hoje tinha gente brava comigo, Fernando, por causa dos cânticos, né? Por esses cânticos difíceis. Pois é, mas nós não temos muitas opções. Os textos, nós sempre pregamos os mesmos textos. Se você não abrir o coração para o Espírito falar no teu coração, esses textos, eu imagino que quem está mais tempo na igreja fala assim: esse texto aí faz não sei desde quando eu ouço o pastor pregando. Eu ouvi até um irmão dizer para mim, olha que interessante, ele disse que não queria vir mais na igreja porque a gente só prega a Bíblia e sempre eu ouço falar da Bíblia, vocês não fazem nada diferente na igreja. Pois é. Falei: então você vai ter que sair mesmo da igreja, porque a gente vai continuar pregando a Bíblia, a gente não tem outra coisa para pregar. Como a ressurreição pode mudar o teu caminho? E com que disposição você gostaria de voltar para casa? Feche os seus olhos, eu quero orar por você.
Sabe, eu não sei como é que você veio aqui, chegou aqui. Pode ser que você veio, quem sabe decepcionado. Quem sabe você veio sem esperança. Quem sabe você está cansado de lutar. Conflito dentro de casa, conflito existencial, conflito no trabalho. Como essas coisas nos perturbam. Quem sabe muitos irmãos e irmãs não estão aqui conosco por causa desses conflitos. Eles não conseguem vencer. E seus olhos estão fechados. E não conseguem ver que Jesus os ama apesar disso, que Jesus os quer apesar disso. E se você veio aqui hoje e você acha que Jesus esqueceu de você, porque os problemas na tua vida continuam, porque os problemas na tua vida são reais, pois Jesus não abre mão de você. E Ele quer que o impacto da ressurreição faça você ter um retorno de vitória, de poder, um retorno que você possa glorificar a Deus. Ele quer te dar a vitória, quer te dar o poder, quer fazer de você um missionário. Coloque a tua vida diante do Senhor. Eu quero orar com você, quero orar por você. Coloque a tua vida, coloque a tua caminhada. Eu não sei como é a sua caminhada, eu sei a minha. Mas você sabe como veio. Quem sabe tem sido uma caminhada de falência da fé, de desesperança, de desmotivação, de descrença, de incredulidade ou de autossuficiência, de presunção, de achar, eu já estou acostumado, já ouvir isso 1 milhão de vezes. Pois é, aqueles homens também tinham ouvido, sabiam, conheciam, mas tinham um coração fechado. E quem sabe nesta noite é a oportunidade de você abrir o coração para Jesus e dizer para Jesus: fica conosco, fica comigo, entra na minha vida, na minha casa, entra no meu lar, transforma, restaura, cura, liberta, abre os nossos olhos, nos ajuda, ainda dá tempo. Faça isso enquanto o Senhor nos concede a vida. Faça e gera um impacto na nossa casa, na nossa vida, na minha vida. Eu não sei o que você quer que Jesus faça, mas este é o momento. Silenciosamente, ore alguns instantes. O Senhor sabe, Deus. O Senhor conhece. O Senhor vê. Esse é o tempo de oportunidade. Nós te louvamos pela vida de Jesus, porque Ele nos amou até a morte, morte de cruz. Ele morreu a nossa morte, mas Ele não ficou no túmulo. Ele não ficou pendurado no madeiro. Ele não continuou com coroa de espinho, mas Ele foi levantado dentre os mortos, assentado à tua destra. Tu o fez Senhor e Cristo, Rei dos reis, Senhor dos senhores, vencedor, o verbo da vida, o leão da tribo de Judá. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele venceu para que eu e você pudesse vencer. E Ele deseja muito que o impacto da sua ressurreição traga a você um retorno para casa cheio de esperança, um retorno cheio de fé, um retorno fazendo de você um missionário, um fazedor de discípulos. Ele deseja que o impacto da ressurreição possa fazer o teu retorno diferente de como você veio. Eu não sei se você deu conta de como você veio para este lugar, mas você pode se dar conta de como você vai voltar, de como que você vai ruminar aquilo que o Espírito falou no teu coração, que a palavra foi ministrada no teu coração, e o que você vai fazer com ela durante a semana. Deus, eu quero colocar a vida desses amados e amadas, tudo que eles colocaram diante do teu altar. Manifesta o teu poder, dá a eles um retorno. Oh Deus de glória, que o impacto da ressurreição traga sobre eles transformação, traga cura, traga horizontes novos,
traga fé para enfrentar os problemas dentro de casa, os problemas existenciais. Que o impacto da ressurreição possa trazer um novo olhar para a vida, traga esperança, traga fé, traga poder. Senhor, eu não sei como estes amados e amadas vão voltar para casa, mas permita que seus corações sejam quebrantados, permita que as suas vidas sejam transformadas, curadas pelo poder da ressurreição de Jesus, e que a história deles sejam mudadas conforme eles têm colocado diante do teu altar, e que muitas vidas possam ser impactadas pelo testemunho deles, e que eles sejam missionários e missionárias para o louvor da tua glória. Eu abençoo, eles são muito importantes na vida da igreja, mas eles são especiais para o Senhor, e eu sei que o Senhor não desiste de os amar. Eu sei que o Senhor persevera em amá-los e deseja trazer a eles uma vida abundante. É assim que eu abençoo a vida deles, orando em nome de Jesus. Amém. Coloca a tua semana diante de Deus. Coloca a tua vida, a tua família, tua semana de atividades. Peça para Deus ministrar em você, ajudar você a ruminar a palavra durante a semana, para que a semana sua seja uma semana de vitória, uma semana de bênção em nome de Jesus. Ó Deus, muito obrigado por cada ato deste culto. Muito obrigado pela vida dos irmãos e irmãs que ajudaram na ministração do culto. Muito obrigado pela vida de cada irmão e irmã que veio aqui compartilhar desse tempo de comunhão na palavra. Muito obrigado pela existência da igreja neste lugar. Eu quero abençoar a vida de cada um. Aqueles que não puderam vir, Deus, que o Senhor possa visitá-los, que o Senhor possa trazer sobre eles a tua presença, e que o Senhor possa, Senhor, sondar as suas necessidades. Agora nós estamos voltando para os nossos lares. O Senhor sabe que o grande desafio nosso, Pai, está dentro da nossa própria casa. Nos ajuda a vencer ali, nos ajuda a sermos fortes ali, nos ajuda a ser impactados com a tua ressurreição ali. Ó Pai, que o Senhor possa abençoar o nosso retorno, e que o nosso retorno possa ser diferente da forma com que nós viemos, e que o Senhor possa manifestar graça na vida de cada um de nós, e que a semana seja uma semana muito abençoada, seja uma semana de vitória. Guarda as nossas vidas, abençoa a nossa saúde física, emocional, espiritual, abençoa a vida profissional. Senhor, zela de cada um em nome de Jesus. Nós pedimos a tua bênção, orando em nome de Jesus. Amém. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo esteja conosco, com o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para sempre. Amém. Pode desejar ao seu irmão uma ótima semana. Nosso culto acabou.